Boa noite, Shalom, sejam muito bem-vindos ao canal da Congregação Messiânica no Brasil. Devido a diversos pedidos, nós decidimos trazer para o nosso canal algumas explicações bíblicas e toda semana nós vamos abordar um tema para compartilhar com vocês. Devido a diversas interpretações equivocadas sobre alguns textos bíblicos, eu quero hoje abordar com você um texto que está em Atos capítulo 10 para explicar de forma melhor o que vem acontecendo no meio religioso. Então, o texto de Atos capítulo 10 fala sobre Cornélio, que era um centurião. Ele recebe a visita de um anjo e diz, que o Eterno tem visto as suas esmolas, ou seja, o Eterno tem se agradado das ações que Cornélio tem tomado, posicionamento de Cornélio, enfim. O anjo diz para Cornélio enviar homens a Jope para procurar Simão, também conhecido ou chamado de Pedro. Então Cornélio, ouvindo aí a voz do anjo, a ordem do anjo, envia homens para que esses homens procurem por Pedro, com o objetivo, é claro, de chamá-lo até a sua casa. Do outro lado, Pedro, no outro dia, está com fome por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, e ele vê uma visão. Ele passa a ter uma visão onde um lençol se desenrola e no lençol imagens de diversos animais, quadrúpedes, répteis, e a voz durante esta visão diz para Pedro: mata e come. Pedro, como um judeu raiz, ele naturalmente, de forma espontânea, responde à voz: nunca coloquei coisa comum ou imunda em minha boca. Porque na visão tinha ali animais que se podia alimentar, cuja carne era possível se alimentar, e também tinha animais cuja carne era imprópria para a alimentação humana. Por isso, como um bom conhecedor das Escrituras Sagradas, ele responde de forma muito contundente: nunca coloquei coisa comum ou imunda na minha boca. A voz repete a ordem por mais 2 vezes. E Pedro, da mesma forma, responde que jamais colocou coisa comum ou imunda em sua boca. Após isso, a visão ela desaparece e Pedro, sem entender exatamente o que aconteceu, ainda pensando na visão, os homens de Cornélio chegam até a residência onde Pedro estava. Então, a voz de Deus, o Espírito Santo do Senhor, diz para Pedro atender esses homens, não duvidando, porque quem havia enviado esses homens até ali tinha sido o próprio Deus. Então Pedro vai e recebe 3 homens gentios em sua casa. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa história até aqui é que Pedro, se ele não tivesse tido a visão, ele jamais teria permitido que aqueles homens entrassem em sua casa. Ainda sem saber exatamente o que estava acontecendo, o que a visão estava dizendo, sem entender exatamente o que o Eterno estava fazendo ali naquele momento, ele recebe os homens que falam exatamente tudo aquilo que havia acontecido com Cornélio, a visão do anjo e a ordem de enviá-los a procurar por Pedro.
Então Pedro recebe esses homens em sua casa e no dia seguinte, os 3 homens de Cornélio, Pedro e mais 6, que são chamados, por muitos de os homens da circuncisão, foram até a casa de Cornélio. Num total de 10 pessoas. Foram para a casa de Cornélio. Quando chegaram na casa de Cornélio, Cornélio estava com a sua família toda reunida e com ele mais alguns amigos. Então, Cornélio diz para Pedro que ele está pronto para ouvi-lo. Pedro entendeu que aquilo era uma oportunidade que o Eterno estava dando para falar a respeito do Messias Yeshua, o Messias Jesus, que havia sido morto e ao 3º dia havia ressuscitado. Ele tinha uma oportunidade para falar do Salvador, ainda sem entender direito ou com a devida clareza o que é que estava acontecendo ali. Pedro então começa a falar a respeito de Jesus, começa a falar a respeito da salvação em Jesus, começa a explicar que o homem em Cristo Jesus tem a possibilidade de ter os seus pecados remidos e ter uma porta aberta para o reino eterno. Mas no exato momento, no versículo 43, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 10, a história começa do versículo 1, mas quando você chega no versículo 43, por exemplo, você vai perceber que Pedro está falando exatamente sobre o perdão dos pecados pelo nome de Yeshua, pelo nome de Jesus. Eu vou ler o versículo para você. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando ele disse isso, no versículo 45, ou melhor, no 44 ainda, o texto diz que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, no dia da festa do Pentecoste. Ou seja, os judeus que estavam junto com Pedro viram gentios receberem a promessa do Espírito Santo, assim como os próprios judeus. E eles ficaram muito surpresos. Ficaram muito surpresos porque para eles a promessa do Espírito Santo era somente para eles, assim também como a salvação. Mas nós temos aqui um relato claro em Atos capítulo 10, que os judeus que estavam ali estavam testemunhando de que a salvação não era somente para os judeus, ela também era destinada aos gentios e a todas as nações. Então, no versículo 45 diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Veja que eles ficaram maravilhados. Então Pedro, tomando a palavra, disse: alguém pode recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Então, a ordem do anjo, a visão do anjo, o aparecimento do anjo e a visão que Pedro teve, está tudo dentro de um conjunto que possibilitou a pregação aos gentios e uma amostragem clara para aqueles que eram os detentores da mensagem, de que a mensagem também deveria ser destinada aos gentios. E o próprio Deus proporcionou esse momento. Então Pedro, depois de fazer essa pergunta no versículo 47, no versículo 48 nós vemos que aqueles que receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, foram também batizados em nome do Senhor Jesus.
Então nós temos agora gentios que estão entrando para aquela comunidade messiânica que era composta tão somente de judeus até então. Então nós temos gentios adentrando aí, né? Veja bem, esse texto ele é muito levado por muitas pessoas para tratar de um assunto que não tem nada a ver com o seu contexto. Muitas pessoas dizem que esse texto aqui está falando sobre poder ou não poder comer determinada carne de determinado animal. Alguns dizem até que nessa visão Deus está permitindo que as pessoas passem a comer determinadas carnes. O que eu quero que fique claro para você através dessa explicação é que o texto não trata disso. O texto não trata de alimentação, não trata de comida. A visão que Pedro teve não tem nada a ver com o alimento. A visão que Pedro teve é uma visão simbólica, é uma amostragem simbólica, e esse simbolismo se referia aos gentios. Porque para judeus, os gentios eram imundos, e muitos deles não tinham contato com os gentios por causa disso. Volto a repetir, se Pedro não tivesse tido a visão, ele jamais teria recebido os homens de Cornélio em sua casa. Então Pedro entendeu que aquela visão se destinava, simbolizava os gentios. Então eu não posso atribuir a esse texto um assunto que ele não fala. É eu pegar o texto e usá-lo fora de seu contexto. Ou seja, uma interpretação equivocada pode me fazer crer que o texto está dizendo algo que ele não diz. A visão diz exclusivamente aos gentios. E veja bem que, embora muitas pessoas hoje não conseguem ter uma interpretação clara sobre isso, o próprio Pedro entendeu. Imaginem só, se o próprio Pedro entendeu que a visão estava relacionada aos gentios, qual a dificuldade que nós temos hoje de entender o texto, né? Veja bem, quando nós adentramos o capítulo 11, você vai ver que Pedro ele foi questionado pela comunidade judaica, pelo fato dele ter recebido homens em sua casa e ter entrado na casa de gentios. Ele foi questionado, ou seja, ele foi levado a dar explicações do porquê ou por qual motivo ele entrou na casa de gentios. Então, quando você lê o capítulo 11, você percebe que Pedro ele responde às indagações, às perguntas, ele traz esclarecimentos sobre o porquê que ele entrou na casa de gentios. Então ele passa a dizer, vou ler a partir do versículo 6. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ele está contando para os judeus, que são chamados aqui judeus da circuncisão, né? Ele está explicando a visão que ele teve. Versículo 9. Mas a voz respondeu do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes e tudo tornou a recolher-se no céu. Então ele está contando isso para aqueles que lhe perguntaram o motivo pelo qual ele entrou na casa de gentios. Ele está dando a explicação. Versículo 11. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito, olha só,
Disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Então, 6 com Pedro, mais Pedro, 7, mais os 3 de Cornélio, 10 homens no total. No versículo 13, diz o seguinte, a respeito de Cornélio: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então o anjo disse isso para Cornélio. E os homens de Cornélio disse a Pedro. Por isso Pedro foi até a casa de Cornélio. E agora Pedro está explicando aos homens, aos judeus, o motivo pelo qual ele entrou lá. E ele continua dizendo na sua explicação: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. E lembrei-me do que fora dito pelo Eterno, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, olha só, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro entendeu a visão ou não entendeu? Pedro entendeu que a visão dizia respeito exclusivamente aos gentios. Aí eu pego a Bíblia, abro em Atos capítulo 10 e digo para as pessoas que isso aqui está falando sobre comer carne de animal X ou não comer carne de animal Y. O texto não trata disso. Então, uma má interpretação ou uma interpretação equivocada de um texto bíblico leva as pessoas a acreditarem naquilo que a Bíblia não diz. E nesse caso, eu estou falando exclusivamente sobre Atos capítulo 10. Para encerrar essa parte, versículo 18: e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu ao arrependimento para a vida. E aí nós temos o desfecho desse episódio bíblico registrado em Atos capítulo 10, com desfecho no capítulo 11. Então é esse tipo, amados, de explicação que nós vamos trazer aqui nos nossos próximos vídeos. Que você possa nos acompanhar para ter mais esclarecimento. E é claro que nós contamos com o seu comentário, com a sua pergunta. Se precisar de maiores explicações, nós podemos enviar por e-mail ou até pelo WhatsApp mesmo, alguma coisa mais completa. Eu gostaria de deixar com vocês apenas os nossos contatos, para que caso você queira entrar em contato conosco, você tenha então os nossos contatos em mãos. Nós temos aqui o DDD 19 988 19 50 94 19 99 125 10 97 e o 011 98 96 006 91. E nós estamos sempre à sua disposição. E até breve no próximo vídeo. Shalom!